Tudo bem, meninos e meninas? Aqui quem vos fala é o professor Marcelo, né? Nós estaremos estudando um pouco sobre textos dramáticos, né? A palavra dramáticos vem de drama, né? Contar-se uma história, seja ela através do teatro, né? Os personagens que são representados nesse teatro, né? A forma com que eles se vestem, né? Ou seja através de contos, de histórias em quadrinhos, ou através do livro, ou através das histórias que são contadas através das vovós para os netinhos, né? Ou através do próprio teatro, né? Os personagens que são representados dentro dele, né? Mas nós temos que entender que nada mais é que os textos dramáticos nada mais é do que contar uma história, né? Ela envolve o tempo em que essa história ela é transmitida, né? As épocas medievais, os seus personagens, leva em conta as suas vestimentas, né, dos personagens, os seus personagens em si, o que eles fazem, né, dentro dessa história, o ambiente em que é contada essa história, qual é o ambiente, qual é o contexto social, né, dessa contação de histórias. Nós temos aqui a história do Chapeuzinho Vermelho, que nada mais é também de um texto, de um drama, né? E temos uma menina aqui também com um livro aberto falando sobre uma história, né? Mas tem diferenças, né? Existe o texto teatral, né? Texto teatral que envolve o teatro, né? E existe uma diferença entre o texto teatral e o texto narrativo, né? A história é contada através dos livros, da narração, né? Quando nós falamos em texto teatral, nós falamos que quem conta as histórias? Fazemos essa pergunta: quem conta as histórias? As histórias são passadas através dos personagens, né? Quem conta as histórias são os próprios personagens, são os atores que representam um determinado personagem, né? Aí, na realidade, o texto teatral ele leva muito em conta a interpretação dos atores, né? Temos aqui os atores representando, né, uma história, a interpretação dos atores. Num texto narrativo, nós temos quem conta as histórias. É o narrador, é aquele que descreve os personagens, descreve o ambiente, descreve todo o contexto da história. Então, nós temos um narrador que conta essas histórias. Agora, nós temos um texto aqui para que vocês leiam, né? Leiam com atenção sobre o texto do Cupinzeiro, certo? E eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Responda. Quem são os personagens dessa história? Segunda pergunta. Em que lugar se passa essa história? Em terceiro lugar, essa história é um texto teatral ou narrativo? Beleza? Crianças, um bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Que Deus abençoe a cada um.